de conectados, sejam bem-vindos a mais um Conexão 360. Eu sou a Camila, aqui com a gente está o... Oliver, contador de história triste, empreendedor. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Quem? Que o Ferrucci vai apresentar. Rapaz. Tinho, quem que é o nosso super convidado do dia? Fala, galera, eu sou o Tinho e a gente tá com o Nelson Guedes. Muito boa tarde, todo mundo. Galera da Conexão 360, melhor podcast da internet. Ele é ator, produtor, diretor, Ator, não? dono de empresa, DJ. editor, DJ. Rapaz, esse cara aqui... É o famoso quem faz tudo não faz nada, né? Não faz nada Ele direito. faz tudo e ele faz tudo muito bem, rapaz. Porque o trabalho dele é de qualidade, eu conheço há muito tempo. Morei com ele uns 10 anos. Somos casados já, né? Casados, hoje em dia somos divorciados. Mas é isso. Nelson, como é que a edição entrou na sua vida? Como é que, onde você nasceu? Conta um pouco pra gente. Putz, eu sou da cidade de Ubatuba, né? Mesma cidade sua. Uhum. E, putz, quando eu era moleque, eu andava bastante de skate, né? E aí eu via muito os vídeos de skate. Então, eu gostava das músicas, das trilhas que os caras colocavam. Aí eu comprei uma câmera, que eu tinha juntado dinheiro, eu trabalhava numa rádio já. E comecei a gravar minha galera mesmo andando de skate, gravava nas festas também. E aí comecei a fuçar e começar a editar, brincar. Aí começou, eu comecei a baixar filme, começar a fazer meio que clipe, com outras músicas do filme, fazer um clipe do filme, sabe? Pegava, o meu primeiro vídeo que eu editei foi, do Efeito Borboleta, do filme Efeito Borboleta. Cara. Eu peguei só a trama do casal ali e coloquei uma música que era do Yellow Card, já era. E aí editei, tá ligado? Aí comecei a jogar, nem entendia que era YouTube direito, tava começando o YouTube. E aí foi assim que eu comecei a editar, né? Mas acho que a primeira motivação foi por causa dos vídeos de skate. Andando de skate, começou a ver essa necessidade de editar os Não, a gente assistia os vídeos de skate e eu gostava pra caramba. Cara, olha, eu vou editar isso. Mas, assim, a edição é o pós da filmagem. Você assistia o vídeo, você não tinha vontade em filmar, e sim de editar os vídeos. Aí eu comprei a câmera pra poder filmar e pra ter o vídeo pra editar. Uhum. E você foi meio autodidata, porque o YouTube provavelmente estava começando. Então hoje você acha vários vídeos de como fazer, mas naquela época não tinha tanto, né? Não então tinha. Foi bem na raça mesmo. Tinha o Movie Maker, que era um programa que vinha junto com o Windows. Olha. E aí, fui descobrindo, fui jogando os vídeos lá, aí, tinha um lugar pra colocar música, aí colocava as transições e tal. Fui brincando lá. Foi Teste e erro, né? Hoje a vida do editor tá um pouco mais fácil, os programas hoje estão evoluindo. Fácil? Fácil. Ou eu tô enganado? Mas é a criatividade. Rapaz. Tem que ter uma boa criatividade, né? Você tem que ter uma visão totalmente criativa pra fazer o corte, pra fazer edição, colocar. Sim. É coisa que você vai pegando com o tempo, né? Com o time das coisas, né? E cada área, né? Cada trabalho é um time, né? É um jeito. Então, mas praticando vai pegando. Acho que o mais difícil mesmo, assim, tem a parte da criatividade, mas, parte de decorar os atalhos, os botões ali pra você, porque às vezes você pensa de um jeito e você não consegue fazer o que você tá pensando porque você não sabe os atalhos, os efeitos, sabe? E tem quantos anos que você trabalha com isso? Já fazem, acho que 18 anos já. Caraca, começou novinho mesmo. Novinho. E quando eu digo ator, é porque ele começou gravando um clipe do Jota Quest. Sempre assim. Aí acordei às 7h15, eu acordo. Ele acordava. E ele acordava o despertador. Ele atuava, dirigia e editou. O que mais que você fez? Nossa, foi isso. O próprio clipe aí. É pior que eu acordei um dia cedo mesmo. Aí eu falei, eu tava com a câmera ali, eu falei, vou filmar. Eu comecei a filmar, o relógio, 7h15. E aí comecei a gravar com o meu cachorro na rua. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 16 anos. Caraca, novão. E aí, 17, você se formou lá no terceiro colegial e falou, vou fazer faculdade de... Eu fiz rádio e TV. Rádio e TV. Na época eu queria fazer produção de música eletrônica, né? Mas minha mãe não quis muito que eu fizesse. Grande, Podi! Ela falou, vai fazer... Podi! Hoje tem surpresa. Te amo, mãe. Hoje tem surpresa. E ela sempre acerta, porque, era
tipo, ela falou, vai fazer rádio e TV porque você tem um bacharel e tal, e depois você faz isso paralelo, né? Faz uma pós, uma especialização, enfim, faz um curso. Posso ir tocando E paralelamente. aí hoje, você acha que ela tava certa? Acho que sim, foi um caminho, foi um bom caminho, assim, tipo... Os lugares que Bom você trabalhou na Band, Rede TV, né? Tipo, meu primeiro estágio foi na Band, e é até curioso, assim, tipo, naquela época, tipo, eu tava num perrengue total, assim, quando eu vim pra São Paulo, eu vim morar na casa de um moleque, que eu conheci nas férias, lá em Ubatuba, que a gente ficou amigo e tal, e, tipo, nesse primeiro ano, tipo, a família dele meio que me abrigou na casa dele, porque não tinha dinheiro pra nada, assim, tipo... E, sei lá, pagava, sei lá, R$100 por mês só de ajuda de custo ali pra falar que... Olha. E aí, tipo, era perrengue mesmo, assim, eu comia no Bom Prato todo dia na faculdade e tal, até conseguir, até depois do segundo ano foi quando eu consegui meu estágio. E foi meu primeiro estágio foi na Band, no Band Esportes, lá com o Datena, com o pessoal. Ele era do Band Esportes, o Neto, tem um vídeo também. E aí, quando eu peguei o meu primeiro estágio, né, tipo, a mulher, eu tava lá em Ubatuba, aí a mina me chamou, assim, falou, você é o Nelson e tal? Então, eu tenho uma entrevista pra você aqui e tal. Aí, tipo, de madrugada falei, caralho, peguei um ônibus, tipo, pra chegar lá a tempo pra fazer a entrevista, né? E aí, quando eu cheguei lá, ela falou, não, a gente te escolheu porque, tipo, você veio até aqui entregar o currículo em mão, né? Tipo, a galera mandava, tipo, online só o currículo. Diferencial. E aí você teve a atitude de pegar e ir lá Da cara. ganhou 10 pontos, é louco. E aí, foi assim que começou, né? Aí, tipo, de lá, tipo, eu fiquei na Band, aí depois fui pra Rede TV. Aí depois, na Rede TV, foi quando eu entrei no Pânico, né? Aí depois eu voltei pra Band, com o Pânico. Aí depois fui pra Record, fazer o programa do Porchat. E depois eu comecei a trabalhar com produtoras, tipo, com publicidade e tal, e trabalhos aleatórios. Aí fui coordenador na Condizila também. Caramba. E aí até montar minha própria produtora também. E hoje em dia eu faço um pouco de tudo, assim, né? Faço freela, trabalho pela minha produtora. E desses todos, qual que é assim o que você acha que foi icônico na sua vida trabalhar? Você fala, nossa, esse com certeza foi o Pânico. Foi lá que você conseguiu o material que foi. Assinou seu nome. Sim, foi tipo 6 anos lá de trabalho bem duro, bem intenso, né? Porque o programa era todo domingo, né? Então, a gente tinha que editar, e a edição é a última coisa que tem que fazer pra entrar pro ar, né? Então, tipo, a gente trabalhava todo fim de semana, tipo, todo sábado, todo domingo, todo feriado, tipo, não tinha boi. E foi assim por 6 anos, assim, foi bem... Caramba. A nossa folga era segunda-feira, tá ligado? É verdade. E era um time de quantos editores lá? Eram 6 editores, 6, 7. Olha. É muito material, né? Muito material. Muito material. Eu não sei. Tipo, o programa tinha 3 horas, 2 horas e meia era de matéria, né? Tipo, e cada matéria durava uns 10 minutos, 12, e cada matéria, tipo, os caras gravavam, sei lá, 2 horas de material pra virar... Pra virar os 10 minutos. Virar os 10 minutos. Desses 10 minutos pra virar 2 horas e meia de um programa inteiro semanal. Meu Deus do céu. Essa visão é de vocês. É o editor que vai ter essa visão do que cortar, de como cortar. Sim, na época lá, assim, tipo, o editor tinha liberdade total, assim, até o Emílio não deixava, tipo, os apresentadores ir lá encher o saco, tá ligado? Porque pra ter, tipo, o toque do editor mesmo, pra ninguém interferir ali, né? Ele confiava muito no trabalho de vocês pra isso. Né? E também tem muito de, tipo, às vezes você tá lá na hora, é de um jeito engraçado, às vezes o editor vê de outra forma, tipo, que não foi tão engraçado assim, né? Às vezes no calor do momento, umas coisas são diferentes, né? Ou vice-versa, né? Às vezes é um negócio que não tem muita graça, chega o editor, bota uma trilha, bota um corte ali que você fazia. Sim. E, virava É que negócio... uma piada, é engraçado na sua cabeça, mas quando você... Pode ver bom de contar piada. Não, a gente edita. Mas, mano, como é que você chegou no Pânico? Então, eu tinha ido pra Rede TV, né? Depois que eu fiz o estágio, um cara me indicou, era das chamadas. Aí, tinha um amigo meu, que era o Tom, que era da mesma sala que eu. Ele era um cara que eu já tinha indicado ele pra outro trabalho e foi parar no Pânico, né? Aí, eu queria já trabalhar lá e tal. E aí, ele falou, putz, vai fazendo amizade com a galera aí.
E aí, quando surgiu uma oportunidade, eu pedi pra fazer o teste, né? Aí... Teste? Que teste? Não, teste de edição, caralho. Esse outro tipo de teste era pras meninas. Mentira. É só pra gerar o corte. E aí eu fiz o teste e tal. E quando eu fiz o teste, ainda eu mostrei, tipo, um dos vídeos que eu fazia em Ubatuba, de uma festa lá que a gente fazia. Você lembra disso? Boca a boca? Boca a boca, lembro. E aí o cara falou, é meio que por aí e tal. Aí passei no teste e entrei. Olha. Foi assim. E vocês se consideram um pouco... fez parte da equipe que inventou... eu acho que eles meio que... O meme começou lá no Pânico, né? Eu acho que foi, Vocês que... Porque hoje em dia, o que se usa como humor hoje na mídia social é muito cópia do que o Pânico Sim. apresentou lá atrás. Eu acho que foi o primeiro, cortes, né? Um boiola, Sim. né? Começou nessa... Muita gente, assim, mó galera, assim, tanto gente que assistia, né, quanto galera da edição mais nova, né, fala, caralho, inspirava muito em vocês, né, e, tipo, naquela época, também, tipo, tava começando o YouTube, tá ligado? Então, e os programas também eram diferentes, e a galera fala, caralho, de onde os caras tiram esses vídeos, né, tipo, além de você contextualizar os vídeos dentro das matérias, ainda, tipo, tinha isso de, cara, onde é que os caras acham esses vídeos, né? Pra colocar ali, né? Pra colocar Vídeo. que era uma pesquisa fodida, né? Teve um que você colocou que bombou muito? De vários, assim. Aquele do boiola, como é que surgiu isso daí? Vocês estavam editando lá e daí começou a gravar? Tipo, aquele lá, tipo, não, eu não tava nessa época, né? Mas, Você não tava nessa época? Não, mas era, tipo, uma situação que, sei lá, tinha que falar que o cara era gay de uma outra forma, né? Tipo, fazer uma brincadeira. Aí, tipo, o Zeca, que era o redator, falaram, não, vamos lá pra salinha lá. Daí ele ficou lá e falou várias coisas. Ei, viado, não sei o que lá. Daí ele falou, boiola, todo mundo deu risada. É esse. Foi isso. Foi esse. Aí. Foi o escolhido. E aí ficava nisso. Vocês recebem aquele monte de material. E aí, daquele monte de material, você tem que ficar assistindo o material inteiro pra pegar os recortes, pra trazer isso. Exatamente. Como é que funciona esse processo? Chegou o material, Nelson. Tinha alguém assim chegava que material. dava menos trabalho pra você? Por exemplo, algum apresentador que fazia matéria que assim, precisava de 2 horas, assim, você conseguia material de bom? tempo não, assim. Não? Mas, tipo, tinha pessoas que rendiam mais, né? Tipo, tinha pessoas que, tipo, não conseguia fazer uma frase direito, assim. Aí tinha que ficar juntando um pedaço de uma, um pedaço de outra. Que pessoas. Nossa, Pra lá. Polêmica! Mas então, você falou do processo. Era assim, chegava um material, tipo, lá 2h30 de material. Aí primeiro a gente fazia o primeiro corte, né, que ficava mais ou menos com 15, 20 minutos. E é só, tipo, pegando as melhores partes interessantes mesmo, né, da proposta daquela matéria. E já pensando em algumas piadas e tal. Aí, em segundo, a gente fazia a montagem, né? Tipo, que é aquele negócio, tipo, de inverter a ordem, sei lá, o que é... Tipo, sempre tinha umas estratégias, assim, né? Tipo, pra deixar a matéria interessante, né? Tipo, às vezes você colocava, por exemplo, quando era festa, tipo, coloca... tipo, uns caras importantes no começo, aí depois vem umas pessoas aleatórias que são engraçadas, depois vai indo, subindo, tipo, conforme a importância do artista, né? Mas isso é tipo uma fórmula ou não? Era mais ou menos uma fórmula, assim, tipo... É uma jogadinha mesmo, pra manter a audiência ali, isso? E aí depois, aí tinha que fazer essa primeira montagem e depois a gente passava finalizando, que era colocando as trilhas, pensando, já colocando os memes, né? Pensando nos memes. E o estudo de trilha, que também deve dar um baita trabalho, né? Que vocês têm que estar, tipo... um repertório absurdo. A sorte é que, como, né? Já brabo, era filho. DJ também, então tem uma facilidade já, o pezinho musical. DJ também. Eu adorava a trilha sonora do Pânico. Não, mano. Vigo. Tipo, da Rede TV... Na Rede TV era muito bom, porque, tipo, os caras não pagavam ECAD, então a gente podia usar Podia qualquer coisa. Mano, tomava processo, não? Eu não sei, né? já não é na minha alçada. Não cheguei a essa parte. Aí, por exemplo, tipo, pra cada matéria a gente montava um preset pra combinar com aquele estilo daquele apresentador, né? Tipo, que nem se falou da Mendigata, tipo, Igor, tipo, sei lá, tipo, do Alfinete a gente colocava, tinha bastante rock, né? Tinha bastante rock, sei lá, do Zina tinha bastante
uns pagodinhos, umas coisas mais assim, né? Então, tipo, a gente montava um preset pra cada matéria, né? E fazia uma pesquisa de trilha. Quando foi na Band, tipo, já tinha um banco de trilha branca da Band, a gente também fez as mesmas coisas. Aí a Band É mais tinha o difícil, ECAD. mais limitado. Era um pouco mais, a gente podia limitado. usar poucas trilhas comerciais. Mas o banco de trilha deles eram bons. Era também. grande também. Só não tinha muita coisa cantada, assim, né? Mas uma trilha instrumental, assim. Instrumental. Ah, entendi. E me diz uma coisa, como que era o ambiente de trabalho lá? Assim, sou muito fã do Pânico, até assisto o podcast do Carioca lá, é o Tite. Ticaracati. É esse mesmo. Eu tô fazendo uns trampos pra eles agora. Assim. É mesmo? E eu acompanho muito, e eles falaram que, não só eles, mas acho que as Paniquetes também falaram que era um ambiente de muita cobrança. Era assim também na edição? A cobrança era... Não, total. Tipo, era... Por exemplo, a gente editava toda semana, né? No meio da semana. E sábado à noite tinha aprovação, que era tipo o Emílio, o Alan, que era o diretor, e a galera, né? E, tipo, era um momento de tensão ali, tá ligado? Porque, tipo, era a gente numa salinha, todo mundo tipo, os dois assistindo, né? E, tipo, a gente com o cu na mão ali, os caras vão gostar, se não vão gostar. E se não gostar? Não, às vezes tomavam uns xingos lá. É mesmo? Não, mas era mais difícil, assim. Normalmente, tanto eu quanto a equipe toda, tipo, é mais acertava do que Sim. errava. Mas era foda, assim, porque, tipo, às vezes você acerta 20 vezes, aí você erra um negócio, cara, caralho, porra! Mas não, Reduz a isso. Aí né? você já fica, puta merda, né? eles fizeram um sucesso muito grande durante... Muitos anos. Foi 10 anos. É. Não, foi, Não. de programa foi uns 16 anos, acho. 16 Foi anos. muito tempo. E assim, pra você estar no topo, ainda na televisão brasileira, Sim. tanto tempo, tem que ser uma coisa surreal. Sim. Tirar um coelho da cartola toda semana. Toda semana. Toda semana mesmo. Que, tipo, nesse lance de errar, né? Tipo, teve uma vez que eu errei, né? Tipo, eu coloquei assessor com 2 S. Ou com C. Não, eu coloquei com C. É com 2 S? É com 2 S, né? Aí eu coloquei com C, eu acho. E aí, mano, falou mal, o Emílio ficava puto quando era coisa de português, assim. Ele ficava louco. Culpa do porque- estagiário. Não, porque assim, tipo, tinha uma visão de o programa ser mais... Popular. popularzão, né? Tipo, os caras são burros, não sei o quê, só faz bota bunda, não sei o que lá. Então, ainda assim, a gente aí mostra que a equipe é burra, né? Que Aí fodeu. depois aí fodeu. Erros acontecem, né? É. Mas de fato tem essa questão. Tipo, Mas- imagina se vazasse, esquecesse de colocar uma tarja lá no peito da menina. Nossa. vai. Me diz uma coisa, já aconteceu de, por exemplo, como rolava muita cobrança, às vezes uma matéria não ficou boa e aí colocaram a culpa na edição por conta que ele não conseguiu fazer render na matéria? Por exemplo, jogar a culpa na edição. O ator, tipo, o ator não foi tão... Ah, Ou às vezes não os caras- rendeu tanto. às E aí vezes os falou, caras- a culpa é da edição. Na minha entrevista, tava ótimo. Não, os caras reclamavam mais, assim, tipo, de coisas que tiraram, assim, né? Porque não tem como, né? Tipo, de 2 horas pra virar 15 minutos, vai sair um monte de coisa, né? Coisa. Mas era difícil, assim, tipo, a galera errar, porque, tipo, a galera já, tipo, treinava muito, tipo, pra você fazer a matéria sozinho ali, né? Tipo, a galera já tinha que confiar, tinha uma aprovação antes, Uhum. né? É que eu peguei um corte uma vez do Carioca, ele falando da edição, que tinha gente que brigava com o editor, aí o editor ficava bravo com a pessoa, e aí depois sacaneava ele e deixava... Isso Nossa. acontece? Acontecia, o cara ficava birra. Uma vez o Ceará foi casar, né? Ele casou e não chamou nenhum editor pro casamento. Olha só. Que vingativo. Nossa, ele namorava, é casado até hoje com a Mirella, né? Mano, a gente colocava, tipo, ela tinha feito o clipe com latino, né? Colocava ela. Latino toda hora lá. Mano, ele zoava, ele derrubava as piadas dele pra caralho. Não Foi- chamou pro casamento, tá vendo? Fica Nossa, assim. não, porque a edição inteira. Mano, ele mandava umas mensagens gigantes, assim, pro diretor. Ó, os caras tão me boicotando. E aí, o diretor fica bravo? Não, Aquela Fica, zoeira, deixa. né? porque o diretor também tinha briga com ele, então... Então, Olha. ficou em casa. Tava Mas em a casa. atmosfera, assim, é sempre de muita comédia ou de parceria ou Na edição. não, assim, no programa, no todo. Gestão e edição. Era meio a meio, assim, né? meio cobrança, meio engraçado, assim.
Tipo, na edição até era um clima mais leve, porque, tipo, ali a gente ficava na Jovem Pan, né, no prédio da Jovem Pan, e era o Emílio lá, e, tipo, a edição era meio que blindada ali, tá ligado? Porque, tipo, ela relevante no programa, e não que os outros também não eram, mas sei lá, tipo, o Emílio tinha um carinho pela edição. Pô, mas a edição... Que é o que carrega, né? Assim, de certa forma, é o que vai entregar o produto. Então, se não tiver ali... É o dedo final ali, tinha uma relevância boa. Então, ali o clima na edição não era tão pesado, mas na produção era mais puxado, assim. Mais puxado. E vocês eram bem entrosados, os editores? Porque tem que ser, né? Vocês têm que estar falando a mesma língua ali pra ter uma constância. Senão fica meio jogado, né? Fica meio esquisito. Tipo, quando eu entrei, né? Tipo, assim como com o elenco, tipo, teve a galera mais antiga, né? Tipo, era a Vesgo e Silva, depois foi entrando uma galera depois entrou o Edu, o Stablish também. Tipo, a edição também foi uma soma de talentos que foram compondo toda aquela edição que virou o Pânico, né? Tipo, um entrava, agregava uma coisa, o outro entrava e agregava outra coisa, né? E quando eu entrei lá, tipo, já tinha uma galera que já tava lá há um tempo, né? E depois entraram outras pessoas. Normalmente a convivência era boa, assim, né? Mas tinha umas tretas, tá ligado? Entre os editores. Ambiente de trabalho, numa sala. Durante 10 anos, lógico que vai ter. Convivência, né? Convivência, ela tipo já assim, é ser humano, não é fácil. Quando eu entrei lá, tipo, já tinha uma galera que tava lá mais tempo, que era boa e tal. Mas tinha uma galera que já tava mais cansada, sabe? Mas sabe, tipo, que está cansado... Tipo, não quer, às vezes, muito fazer, mas também que não quer que o outro faça. Sabe? Aí, tipo, tinha as viagens do Pânico, né? Então, tipo, tinha, às vezes tinha o editor que ia. E aí, eu era louco pra viajar, né? Tipo, um cara não quis mais viajar, que tava de saco cheio, aí eu ia. Tipo, tinha a reunião que era toda terça-feira, que era tipo o elenco e o Emílio e tipo um representante de cada área. Tipo, o coordenador também tava meio que de saco cheio de ir na reunião, aí eu queria ir, tá ligado? Tipo, eu fui tentando entrar em tudo, sabe? E aí, às vezes, essas coisas incomodavam, tipo, que nem, tipo, tinha... Às vezes você aparecia, né, nas matérias, porque você já ia gravar e tal. Eu vi uma matéria sua, você foi pra Ibiza, não foi? Com a Mendigata? Fui. Nossa, que top. Teve várias. Peru, foi várias, né? Porque, tipo, teve uma época que eu ia nas reuniões, eu dava ideia, né, de quadro, e aí ia executar a ideia também, e gravava e às vezes participava no meio, né? Então... Isso deve ter gerado um pouquinho de invejinha ali no grupo, não tipo, não sei falar assim, né, mas, tipo, incomodava, assim. Sim. Nossa, a gente tava conversando, eu esqueci de comentar. Mas assim, eu adoro meus ex-parceiros. Por favor. Falar aqui todo mundo aí, Lelo, Nicolas, Igor, Mentex... Quem mais? Thiago também, que eu briguei, mas... Um abraço pra ele. Também Marina, Esquilo, que mora comigo até hoje. Famoso maionese. Esquilo! Aradonácio. Esquilo foi o quê? Tomar uma pavoro do Theo Becker? Foi foda. Essa fita foi real mesmo? Foi real. Ele chegou lá e apavorou. Tipo, o Theo Becker tava fazendo as coisas no Pânico, né? Ele queria ficar no quadro. E aí, ele queria ficar, mas aí começou a dar uma oportunidade pra ele, né? Fazer os quadros dele. Só que aí, tipo, ele começou a reclamar, falando que a edição tava boicotando ele. Mas não tava realmente boicotando. Ainda. Ele queria processar, não sei o que. Aí, tipo, os caras tiveram essa ideia na reunião. Tipo, vamos zoar os editores. E aí, o Theo Becker já tá com raiva, já aproveita e dá o troco, né? E aí, eu não sabia, não tava aí nessa reunião. Então, eu não sabia também. Eu tava do lado dele. E aí, ele entrou lá, começou a apavorar, tipo, todo mundo. Você não sabia de nada. Matérias. Eu não sabia de nada. E, tipo, ele começou... É que focaram no Esquilo, né? O Esquilo era pequenininho. Mas... E foi ele mesmo que editou? Não, tipo, cada um tinha editado uma. Tipo, eu mesmo tinha editado uma que, tipo, ele ficou perguntando depois, eu fiquei quietinho, não falei que fui eu. Porque era, tipo, assim, ele falando... Era um povo fala, né? Ele disfarçado, perguntando pras pessoas, tipo... você viu... Ele fazia o mafioso. Você viu o mafioso lá? Você gostou? Tal? Fala, gostei, não gostei e tal. Aí... Tipo, eu ia na matéria, na edição, eu coloquei, tipo, todo mundo falando não no começo. E aí, tipo, tinha uma parte que a pessoa não tinha entendido muito a pergunta e tal. Daí fala, não, você fala assim, não sei o que lá. E eu coloquei como se ele estivesse, tipo, falando
pra pessoa falar sim de propósito, tá ligado? Aí depois quando não começa a falar sim, tá ligado? E aí, tipo, como se tivesse ninguém falando sim. A famosa fake news, rapaz. Fake news. É assim que ela é feita. Olha como é que assim. surge a Tudo bem, minha pequenininha. É. Nossa, mas eu lembro que o Telbeck ficou louco. Aí ficou putaço. Mas, Mas nesse dia, tipo, eu sempre falo, as pegadinhas eram combinadas, mano, não era assim, tipo... Não. E tanto que nesse dia a gente nem se desconfiou nada, mano. Minha reação, tipo, eu ficava em choque, assim, eu comecei a gravar com o celular, eu falei, pô, se ele agredir ele, tipo, já Eu tá tenho gravado. provas. Eu tinha a mania de gravar você que fez, tudo. então? Você que filmou o vídeo? Ou não? Não, eu fiquei só tá. com meu celularzinho só, tipo, era a câmera dos... Ah, a câmera a câmera tudo escondido. Ah, pode crer. Vocês estavam participando de uma pegadinha e não sabiam. É. Olha, E, mano, e como foi editar o vídeo da edição? Ah, não. Esse não fui eu, mas às vezes tinha uns que eu participava, né? E aí, mano, era muito constrangedor, tipo, você se editar assim, né? Aham. Era estranho. Não gostava de se ver na tela. Não. Mas 7h15 eu acordo, você gostava. Mas, mano, o programa Pânico é conhecido mais pelo lado do humor, assim, né? Na edição, tem alguma diferença entre editar humor, editar suspense, editar... Programa de Tem total esporte. diferença. E a maior, tipo, escola do Pânico ali, né? Foi que, tipo, era um programa de humor, mas tinha quadro de todo quanto é tipo. Uhum. Tipo, tinha quadro de jornalzinho, tinha quadro, tipo, de ficção, né? Tipo, de terror. Uhum. Tinha quadro de reality. Então, a gente acabou pegando, tipo, as técnicas de editar tudo, assim. Então, isso foi muito legal, do Pânico. Mas com certeza tem diferença, sim. O humor é mais difícil, você diria ou não? Eu acho que de todos, talvez o humor seja mais difícil. Porque você exige mais da criatividade, de time pra fazer piada, de ser sonorizado da forma certa. Porque você tem que trazer uma reação, né? Você tem que trazer uma reação momentânea. Às vezes o que é engraçado pra você não é engraçado pra um outro. Aí entra Sim. na coisa Você da tem que procurar piada, né? E tem que procurar o punchline que falam, né? Esquentando pra ter o... Fazer a escadinha ali pra... uma Isso deve ser. Isso é uma coisa legal que os repórteres faziam bem também, né? Tipo, os caras já tinham a noção de edição, então às vezes os caras já davam várias deixas pra gente entrar com a piada, né? Porque, tipo, o editor era meio que um terceiro humorista ali, né? Um segundo humorista ali dentro da matéria, né? Porque, tipo, tinha matéria que era metade de piada de edição, metade de piada dos caras. E vinha um cavalo dando coice lá, lembra? Aí, mano, do Pânico ficou 6 anos. E aí, depois do Pânico, qual foi o próximo trabalho que você fez? Depois do Pânico foi... Aí eu comecei a trabalhar com o diretor que era do CQC, que era o Diego Piquinataro. E aí a gente fez vários trabalhos junto. Eu fiz um show do Whindersson, né? O primeiro show do Whindersson que ele fez em Salvador. A gente fez o programa do Porchat, que era na Record. Uhum. Fez a primeira edição brasileira da Netflix. Foi um show do Felipe Neto. Também a gente fez. E aí depois eu fui trabalhar com documentário, em produtoras, publicidade. E até em publicidade eu sofri bastante, assim, né? Porque, tipo, quando eu saí do Pânico, eu, tipo, achava o rei da cocada preta lá, né? Uhum. Fudidão. E aí eu descobri, tipo, um outro universo da publicidade, que é um outro time, outras coisas, né? Outro tipo de... É muito mais detalhe, assim, muito mais... Que lá no Pânico era tudo escrachado, via de tudo quanto é jeito lá, foda-se. Então eu sofri um pouco nessa época. Nessa transição do Pânico pra publicidade. Hoje você trabalha bastante com publicidade. Também, assim, que é meio a meio. Aí trabalhei com alguns canais, né? Como falei, depois na Conduzila também, eu fui coordenador lá de um projeto que eles faziam junto com a Rede TV, que era um programa, chamava Revolution. Uhum. E aí foi indo, né? Agora... Como que você chegou a trabalhar com o Whindersson Nunes? Não, com o Whindersson foi esse projeto junto com o Pignataro, né? Ele ia ter o show dele, que era o primeiro stand-up dele, né? Que foi em Salvador. Uhum. E aí, mas foi um trampo mais de assim, eles gravam o show, tipo, com, sei lá, com 7 câmeras, né? Então você tem que ir lá cortar, tipo, todas as câmeras na hora certa e tal. Dar um trato no áudio, fazer a cor depois. Dá um trabalhinho.
Dá. Nelson, você tem que dar aula disso, cara. Demora. Olha a escola que você tem. Nelson, cursos. Agora fazer a propaganda aqui. Ah, você tá dando aula? Não, ainda não, mas eu tô montando um curso. Na verdade, eu tô 4 anos já com essa ideia. Mas eu pretendo aí, tipo, acho que no começo do ano que vem já tá com o curso rodando, que é meio que isso, tipo, ensinar a galera meio que essa edição do Pânico que originalizou muito do YouTube, né, da internet, tipo, de hoje em dia. E essa edição que não serve só pra coisa de humor, né? Tipo, é uma montagem pra tudo, assim. Tipo, é o jeito dinâmico de você fazer o vídeo, colocar as trilhas, tipo, na hora certa, os times. E então eu tô montando esse curso aí. É que eu tô tendo muito critério, assim, né? Porque a gente fica nervoso, né? Tipo, caralho, como Entregar que eu vou passar qualidade, né? Isso Eu também. tem que ter toda uma didática, né? Você tem que planejar toda uma didática até pra explicar. Porque às vezes tá muito claro na sua cabeça, né? Sim, total. E passar isso pra uma outra pessoa já... Eu comecei pensando em fazer, tipo, desde o começo pra leigos, né? Mas aí tava muito enrolado na minha cabeça. Aí depois agora eu tava com a ideia, tipo, de começar, tipo, da onde eu fui mais expert, né? Tipo, de humor e desse lance de inserção de meme, desse estilo Pânico de editar, né? E aí depois fazer uns outros cursos E fazendo uma sequência, né? Tipo, um curso focado em humor, um curso focado... Bacana. Sim. Nelson, E além disso, tipo, eu tenho muito arquivo, assim, tipo, um pack tipo, de memes gigante no meu computador, né? Tipo, desde a época do Pânico e aí até hoje, né? Então, eu também vou dar junto pra galera, tipo, esse pack junto. Vou fazer parte desse curso. Só pelo pack, eu quero o pack. Eu quero o pack de meme. E com as trilhas organizadas também, né? Tipo, sei lá, trilha pra momento feliz, trilha de meme pra momento, sei lá, engraçado. Tenso. Tudo mastigadinho já. Mastigadinho. Me diz uma coisa, eu tenho uma excelente editora aqui, mas você tem uma bagagem muito grande de Pânico, Band, publicidade de grandes empresas. Cara, me fala 3 dicas que você daria pra quem tá começando agora. 3 dicas pra quem tá começando agora? Bom, acho que uma dica bem legal é você procurar um curso. Não faz que nem eu, porque, tipo, eu por não fazer, nunca ter feito curso, nada, tipo, eu demorei muito mais pra aprender coisas que, sei lá, hoje em dia com os cursos online, tipo, eu pouparia muito tempo, né, de aprendizado. Acho que a primeira dica é essa, ter muita paciência, tem que gostar mesmo, tem que se dedicar, é um trabalho que você faz bastante pelos outros, né, tipo, você não tá lá aparecendo ali, né, no vídeo, então você tem que gostar mesmo, né. E acho que tem um foco, assim, né? Acho que a edição é muito abrangente, você descobrir aquela área que vai te inspirar, né? Aí, e vai fazer você fomentar essa vontade de editar, né? Porque... É muito detalhe, né? Eu mesmo, quando saí do Pânico, fiquei meio perdido, sabe? Tipo, que era uma coisa que eu gostava muito ali, né? Tipo, de editar, a gente viu o resultado e tal, depois... E depois, tipo, eu fui fazendo outras coisas e tal, mas, tipo, sabe quando você vai perdendo meio que... Não era a mesma coisa, sabe? Tipo, não tem aquele tesão. Então, tipo, tinha trabalho que era menos, tinha trabalho que era mais. Tinha trabalho que era trabalho. Trabalho era mais pelo dinheiro. Também. E como é que você faz pra precificar o seu trabalho? Porque é difícil, eu acho, não? É difícil. Não é muito... Como é que seria? Olha ele aí. Olha ele aí. Vamos aplaudir! Aqui ninguém é discreto. Como é que você precifica? Vem cá, Evandro. Vem cá. Vem cá. Vem cá falar que você reclamava da edição aqui, ó. Uma das pessoas que reclamava. Falou que você reclamava da edição. Verdade, seus boicotava o seu trabalho. Como é que é a história? Os editores falavam que boicotavam o seu trabalho? Nelson nunca. Olha lá, Parava madrugada fazendo matéria Talibã. Talibã? Como é que é isso? É de última hora. Nossa, deve ser uma pauleira, hein? Nelson sempre foi um príncipe. Elegante,
sagitariano, bem-humorado, É verdade. nunca estressado. É verdade. Aí, viu? Não, é verdade, é verdade. Falei E outra coisa, entendia todas as minhas piadas. Entendi. Um grande cara. Tinha que ter uma sinergia, né? Sim, me entendia. Maravilhoso. Nunca me boicotou. Sempre foi legal, gente boa, sorridente. Disponível. Não, Profissional. profissional, Profissional. na dele. Na dele. Diferente de certas pessoas, como a Fifi. Jogou a bomba. Queria nome! Jogou a bomba. Mais um corte. Jogou a bomba e saiu. Como é que funciona? Pra precificar o seu serviço. Como é que funciona? Como é que faz? Como é que funciona? Então, tipo, já tive bastante dúvida com isso, né? Hoje em dia eu facilito, eu vou por diária, sabe? Por diária. Aí, tipo, só que tem áreas e áreas, né? Tipo, o preço que você vai pegar pra alguém ali que é mais independente não vai ser o mesmo pra uma marca grande, né? Pra uma Sim. produtora. Então, a gente vai dosando, assim, né? De acordo com o E perfil. tem, assim, qual foi o trabalho mais longo pra você editar? Quanto tempo você demorou? Putz. Todos. Aquele pornô que você tipo, fez. um só. Algum que você lembre agora de imediato. Nossa, esse eu demorei 5 dias pra editar. Isso existe? São O 5, do Felipe 6? Neto foi bastante, cara. É mesmo? É. Da Que Netflix. chegou material de quantas horas, assim? Não, o show dele foi umas 3 horas. 3 horas e pouco. E aí tem que ter as 3 horas de material? Só que assim, tipo, como eu falei, foi a primeira produção da Netflix no Brasil, né? Então eles tinham várias exigências, assim, que, tipo, eu nunca tinha visto, tá ligado? E fiquei perdido, né? Além de, tipo, de ter feito em casa, né? Que a gente não tinha um produtor ali, tipo, Uhum. era eu, o diretor e tal. E, tipo, todo o material era em 4K, tipo, 70 câmeras. Nossa! E o áudio, tipo, no final a gente descobriu que tinha que fazer, tipo, 5.1 o áudio. O áudio 5.1 é quando, tipo, você tem uma captação de áudio desse lado, tipo, um microfone aqui, um na plateia, né? E 2 no fundo. Só que não tinha sido captado dessa forma. Tinha sido Nossa. captado normal. Então eu tive que aprender a simular como se tivesse feito o áudio. O áudio nos 5.1. outros. Nossa. Meu Deus! E isso deve dar um pequeno trabalho, né? Na dor nas Pequeno costas. trabalho. O Nelson, quando era pequeno, reclamava de dor nas costas, porque ficava muito tempo sentado. Nada mudou. Nada mudou. Nossa, na época do Pânico tinha vez que eu saía de lá, Caraca. tipo, à noite. E eu morava perto, né? Eu morava uns 15, 20 minutos. Tipo, eu não conseguia chegar em casa, assim. Tipo, eu chegava em casa e, tipo, deitava no chão, assim. Ficava lá. Eu lembro. Você lembra? E ficava respirando. Respira nas costas. Quiroprato. Cadê os quiropraxistas? Mas diga pro editor também, tá começando agora. Compra uma cadeira boa. Quiroprato. Fica 17 horas trabalhando na edição, fica a cada 2, 3 horas levando, dá uma esticada. Que Fuma só um isso já. Um cigarrinho, né? E como chegou o Job Dealers? Job Dealers. O O Job Dealers foi meio que na pandemia. Quando eu saí do Pânico, eu já tava com uma ideia já, tipo, de que... Primeiro que... Caralho, os caras precisam mais da gente do que ao contrário, a gente deles. Já tinha essa mentalidade ali. E as câmeras estavam evoluindo. E eu já via, falei, caralho, mano... A gente já dá pra comprar umas câmeras boas e fazer, tipo, sei lá... Eu consigo fazer um comercial da Hellmann's aqui com essa câmera e com a edição, né? Uhum. Então já tava com essa mentalidade, tipo... Aí foi passando o tempo e só na pandemia que eu comecei a startar realmente a produtora. E aí comecei, você faz logo e tal, tipo... Aí eu conheci o Jean Pietro, que é meu sócio até hoje, né? Porque quando você começa a montar uma empresa, né? Tipo, eu sabia fazer muita coisa, mas não sabia fazer um monte de coisa, né? E, tipo, também não tinha dote pra fazer, porque eu sou um cara mais criativo, né? Não sou... Técnico, né? Técnico e, tipo, daquele de produção que faz acontecer. Tipo, eu fico tendo um monte de ideia ali e não faço nada. Fica tudo preso. O Jean é ao contrário de mim. Tipo, ele é um cara que vai fazendo, às vezes faz sem pensar, fala, caralho, não, pensa, né? Então tem um... Detalhe, o Nelson nunca foi um cara que fazia assim, sou pânico, vestia a camiseta. Não, ele nunca usou isso pra se
perfazer. Aham. Sempre foi profissa. Nunca ficou assim, ai, sou pânico pra pegar mulher. Nunca. Sempre foi muito elegante. Muitos faziam isso. Ele não. Olha, rapaz, o Nelson... Fala aí quem fazia isso aí. Quem Vai ter nome. Não, mas... As câmeras, assim, alguns editores, assim, tal. Mas esse rapaz nunca subiu a cabeça dele. Não, o Nelson é verdade. Nelson é um artesão da edição. Comprometido. As palavras. Guerreiro. Me diz uma coisa. Mentira, falava pra caralho. Hoje, sua produtora, quais são os principais serviços que ela vende? Vai da edição de logo até uma edição de vídeo? Ou você... Não, é mais edição de vídeo mesmo. Só que, tipo, como eu tive esse conhecimento na área meio que 360, né? Trabalhei em vários setores, então a gente acaba conseguindo abranger, tipo, várias coisas, desde de vídeos para YouTube, né? Desde de vídeos para empresariais, coisas de humor, lives também de DJ, de artistas também. Porque o que aconteceu? Muita gente, por me conhecer meu trabalho, né? Falava, não, faz isso, faz tal coisa. E muita coisa eu não sabia fazer, mas eu sabia como fazer, né? Ou quem fazia. E aí, tipo, em vez de ficar passando, tipo, toda hora trabalho pros outros, eu falei, eu vou fazer minha empresa e contratar as pessoas, né? Foi assim também que começou a rodar o negócio. Porque também, tipo, no meio disso, tipo, tem uma coisa muito difícil que parece que não é na comunicação, é tipo, você entender a mensagem do que o cara tá querendo te passar o cliente, né? Uhum. E você transmitir isso, né? Da forma de trabalho, né? Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre consegui fazer bem isso, né? Sempre... Então, Entendeu tipo, o briefing, né? por exemplo, se uma coisa é o cliente falar direto com o design, o que ele tá falando. Outra coisa é ele passar por mim, eu, sei lá, às vezes caço referência, ou se não, entendo a mensagem e vou até lá e faço, né? Uhum. Falo pro cara, faz. 10 anos com o Emílio na nuca dele, tinha que aprender, né? Na dor. É a direção, né? Na verdade, né? É que às vezes o próprio cliente não entende o que ele quer, né? Não tem isso de exatamente. chegar lá assim, então é que eu não sei. Exatamente. Aí não Aí você consegue fala, pelas vamos lá. palavras-chave dele, Você vai ter que ir entender. desenhando junto com ele pra falar, olha, é isso aqui. Aham. Acontece muito isso? Acontece, total. Sofrido. Assim, por isso que a gente busca referência, né? Tipo, Uhum. ele fala tal, a gente fala, vamos caçar umas referências pra você ver se é isso, né? Então, E a ideia hoje é qual, Nelson? É continuar editando ou daqui a pouco vamos viver como empresário? já tô meio que... Meus editores temos trabalham aqui- para mim. Acho que edição eu nunca vou largar, mas eu já acho que, sei lá, eu quero montar esse curso meu, né? Uhum. Não aguento mais ficar 17 horas sentado. O quiropraxista tá caro. Não, porque assim, tipo, tem um processo de edição que é longo, né? E hoje em dia eu prefiro, sei lá, me dedicar meu tempo com outras coisas, colocar alguém pra fazer Uhum. e pegar o final ali, dar o toque final pro cara, né? Tipo, Uhum. instruir o cara, a pessoa ali, né? Antes e depois, pra poupar esse tempo que é um trabalho mais demorado, né? Que eu sei como fazer, mas não precisa ser Sim. eu que faço, sabe? Com a sua expertise hoje você já pode fazer isso, né? Aliás, acho que é uma evolução, é isso que a gente precisa, né? Evoluir dentro daquilo que a gente faz. Tipo, que nem reduzir o material, né? Como eu falei, a gente transformava 2 horas e meia em 15 minutos. Eu não tenho mais tanta paciência pra fazer isso, sabe? Ficar lá assistindo 2h30 e pensando, olha, 1 minuto desse. E nem Um minuto tem, porque daqui. o cara tem 27 empresas. Trabalha, meu. Não E dá. vamos falar de mais um nicho que você trilha muito bem aí, que é a produção musical. Como é que isso entrou na sua vida? Então, eu sempre toquei, né? Desde os 16 anos, 17. E aí, Muitas festas. muitas festas. E aí, tipo, quando eu tava no final do Pânico também, eu tava meio querendo voltar pra essa área, sabe? Uhum. E aí eu lembro que, tipo, o Alok, ele gostava do Pânico e tal, ele falou pra um produtor que era o Renan, na época, falou, não, traz um... Ele ia fazer um show em Goiânia e falou, pô, traz o Anão, traz um editor aí que eu quero conhecer e mais alguém, né, pra ir ver um show dele. Tipo, ele pagou, tipo, passagem, tudo pro hotel pra gente ir lá. Caramba. Aí eu conheci ele, né?
E meio que quando eu conheci ele, tava começando a estourar, né? E aí eu revivi, tipo, aquela vontade, tipo, de caralho, de voltar pra aquilo, né? Tava vendo que o movimento da cena da música eletrônica brasileira tava crescendo e tal. Eu falei, caralho, que da hora, né? E foi bem naquela época que eu dei o start final pra sair do Pânico, né? E aí eu comecei a estudar, né? Produção musical. E aí eu fiz um projeto que chama DJ Smile, né? Que muita gente não sabe quem eu sou, mas que sou eu, porque eu toco com capacete de LED, assim, né? Porque eu não queria associar minha imagem com o do Pânico, essas coisas, com a música. Caramba. E aí voltou assim, né? E aí, hoje em dia eu tenho a minha label de festas que chama The Rooms, que tá tocando uma galera, já tocou já. Meus amigos Deadline, o Flake, o Almanac, são grandes nomes. E que é tipo um tipo de festa que é tudo gravado, que tem audiovisual no meio também. É tudo gravado, só que tipo, a galera fica só atrás do DJ. Pode crer. Na frente fica a câmera gravando eles e a galera fica aqui atrás. Sabe? Tipo, na frente fica uma TV pra eles se verem, né? Pode crer. E na gringa, tipo, é bem famoso esse formato de festa que chama Boiler Room. Olha. Já te traz uma experiência sensorial, né? Muito maior. Tipo, você fica ali junto com o DJ público, e né? tudo De certa mais. forma. E depois sempre sai, tipo, uns memes também, né? Tipo, da galera ficar atrás ali fazendo umas coisas, umas caretas. Então, tipo, já juntei, tipo, essa habilidade de vídeo com a parada da música pra Você já fazer fez já isso. um mix das coisas que você gosta, né? Você já Mas foi juntando. Qual é a sua grande paixão? É a música ou a edição? Ou tá tudo no mesmo... Putz, é meio maluco. Tipo, cada dia eu acordo com uma vontade diferente, tá ligado? Um dia eu quero fazer música pop, outro dia eu quero fazer eletrônica, outro dia eu quero, sei lá, fazer um filme, um documentário. É meio maluco, assim, na minha cabeça. Mas você não segue uma linha específica, né? Então, hoje em dia, eu tô mais nessa parada de fazer o curso, né? Que acho que é uma parada que vai ajudar muita gente, né? Tipo, trocar essa experiência que eu tenho por um valor que é simbólico, né? Perto do que tudo que eu vivi e paguei, né? Sim. Mas eu acho que é uma coisa até que eu tava vendo esses dias que é importante você ter mais de uma fonte de renda, de um projeto ali, né? Então, são todos os projetos que eu gosto, tipo, eu não tenho um foco fixo, tipo, agora eu tô também trabalhando com outro humorista, que é o Thiago Sentê, e Iago meio que começando a fazer um pouco de trabalho de manager pra ele, que é um humorista novo, é bem engraçado ele, e... Então é isso, vai aparecendo as coisas e eu vou abraçando, sabe, as ideias. Vai pegando projetos novos, vai já agregando o que você conhece, conhecendo coisas novas, mas também você é super novo, né? Então tem bastante coisa pra colocar aí. Mas... Tem 9 anos. Não, também não. Mas, tipo, eu descobri faz pouco tempo também que eu tinha TDAH, né? E, tipo... Opa! Essa parada dos projetos e tal, tá rolando identidade aqui. Não, verdade. porque era isso, tá ligado? Tipo, eu falei, caralho, eu tenho várias ideias e aí não consigo terminar nenhuma. Aí, tipo, começa a dar tudo certo, aí eu acordo um dia e falei, não quero mais. Não quero mais. Pro outro. Eu falei, caralho, isso precisa parar, né? Aí eu fui no psiquiatra, ele falou que eu tinha TDAH, agora eu tô remediado. Tá medicado. Agora eu vou ver se eu consigo focar nas coisas, né? Tá tomando Ritalina? Tomando Ritalina. Ritalina. Salve Ritalina. Salve, dona Rita. Aqui é o podcast da Ritalina. Nossa. Tá amarrado. Todo mundo medicado. Gente, agora? A cara da... A diretora. Foi um pequeno corte. Você que é a diretora brava? Ela é brava. Eu vi, ela não deixou nem ficar aqui na entrevista do Evandro. Não, vai pra lá, não pode ficar aqui não. Me deixaram numa salinha triste lá de casa. Sozinho, olhado para aí. O Evandro entrou aqui, ela quase picou o rodo nele, eu vi? A cara de brava dela. Brava. Porque, meu Deus, não. A risada de nervoso. Vamos voltar. Mas Nelson, Quero saber o... edição, dá cascalho ou não dá? Cara, dá, mas tem um teto, né? E tipo, também foi um dos motivos também de eu pensar e falar, caralho, se eu
Tipo, pra você viver sozinho, acho que é tranquilo, assim, Só sabe? que não tem você escala o pensar, negócio, tipo, né? numa família e tudo, e ainda no Brasil, do jeito que tá hoje, tipo... É complicado. Você vive mais, tipo, principalmente São Mas não Paulo... vive, né? Principalmente Você São Paulo é sobrevive, difícil. Não, vive É bem, tudo muito vive caro. bem. Morava na Por Rua isso dos que agora, Pinheiros, já aqui, ó, viajava o mundo inteiro. empresariando, já tá, né, abrindo, tem que ser. Não, mas dá uma grana boa, assim, mas é isso, assim, tipo, pra você viver bem no Brasil, com uma família junto, assim, tipo, é foda. É porque é um trabalho que toma muito Acho do que não seu só a tempo, edição, né? assim, como com a maioria dos sim, trabalhos. É que o grande problema é que ele não tem escala. Mesmo que você trabalhe os 30 dias do mês, que já é muito pegado, ainda são muitas horas trabalhadas, mas chegou aquilo lá é o limite. Não tem como você passar daquilo porque você não vira dois, né? Não tem um clone seu. Tipo, E aí, pra você empreender, você quebra essa bolha, que aí você consegue ganhar escala, né? exatamente. Tipo, hoje em dia, assim, tipo, um salário de editor, sei lá, vai até uns 13 mil. 13 mil, editor? Não passo de, sei lá, de Pô. 3, 4... O padrão de vida dele é bom, a dá pra sobreviver. Não, Mas, pô, ó, é vai sofrido. morar com filho, com família aqui em São Paulo. Só É. o aluguel já é 4 mil. Pronto, já é. A escola é 2 mil, 3 mil. Acabou. O Oliver entende bastante disso. O Oliver De Ele é escola, filho, de ele é mãe. filho. tem 7 filhos já, velho. Sério? Com 8 mulheres diferentes. Ué, é que um é meiado, né? É meio ato. Você pensa em ter filho, casar? Penso. Eu tô Tá já preparando. tô me preparando pra isso. É bom que você já deixou umas empresas já no nome dele, já. Ele Preparando pode o ser herdeiro. Smiley quando ele ficar crescido. Já leva o nome. Mas hoje você ainda tá tocando também. Tô tocando também. Com que tempo? É mesmo. Ah, Na madrugada, né? é que, tipo, quando a gente tem nossos próprios trabalhos, assim, acaba sobrando mais tempo. Você fazendo mais coisas, sobra mais tempo do que você trabalhar fixo numa empresa, Sim, tipo, isso é lá, 8 verdade. horas por dia. Você Mas, consegue juntar outros projetos, né? Sim. Hoje em dia, sua rotina semanal tá toda organizadinha, tudo... Não. Não, tá. Não, eu tô Segunda-feira- tentando organizar. Você não acorda mais 7h15 da manhã? Não. Ele vai dormir às 7h15. né? É noturno. Não, agora, ó, pra quem tem uma história muito boa, é a pessoa que vai entrar ali agora. Quem que é? Vem pra cá, Potinho! Tá zoando! Aí ia ter que ter Até 3 eu olho horas de aqui. podcast, mais 3. A Podcast. mãe dele, mano. Podcast. Eu vi stories esses dias, né? Meu, ela falando da guerra. Eu escutei tudo, cara. Ótimo. eu Mano, achei. sensacional, pô. Caralho, eu queria até estar com uma... Outra ideia minha era fazer tipo um Casimiro, só que da minha mãe, tá ligado? Tipo, eu queria colocar ela vendo TV assim o dia inteiro, botar uma câmera nela, outra, e deixar gravando, e ela só comentando os programas e as notícias. E comenta, mano. Assiste um filme com a Poti pra você ver. Tipo um Casimiro Ela pra segunda... Na verdade, pra todas as idades, assim, mas terceira idade também ia se Vai interessar. fazer sucesso. Acho que É um projeto que você tem que tirar do papel. Fiquei curiosa deixa pra lá a live acompanhar. rolando lá, 24 horas. Vambora. Fique. Pô, galera ganha dinheiro com live. Minha Não. florzinha, universo, galera. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Café. Agora a gente tem um presente de verdade. Hoje você vai dar. Não, então tá. Então contextualiza Presente. o presente, que é uma empresa do Oliver também, uma das. 667. A gente tá começando a trabalhar com inteligência artificial e nossa ideia é personalizar o presente. Às vezes você não sabe o que você vai dar pra pessoa, mas você pode hoje dar asas ao sonho, né? Nossa, Olha. não fala isso olhando pra câmera. E a melhor coisa do mundo é você personalizar um presente, né? Como? E a gente vai demonstrar isso ao vivo. Olha lá. Mostra pra câmera. Caralho, mano. Bonito. Muito foda, mano. Caralho, velho. Deixa eu ver. Eu acho que ficou melhor que o do Evandro. Desculpa comentar. Bonezinha, até a covinha tá aqui, ó. Cabelinho pra fora. Olha lá. Irado, porra. Obrigado aí, mano, galera. Porra, irado. Aí já faz a propaganda dessa empresa dele já, né? Maravilhoso. Os faz pra adquirir esse produto? Chama a gente no Instagram lá, Artglow DJ Stocari. BR, que aí você consegue solicitando Onde que eu não vi? Artglow BR. Arte Você boa. solicitando em 2 dias a gente já consegue entregar pra você feito essa arte. Maravilhoso, rapaz. Maravilhoso.
Mas aí, como é que é? Tipo, você põe uma foto lá, ele simula o vídeo em 3D? A gente pode usar uma foto como referência ou a gente pode fazer algo descritivo. Eu fiz, por exemplo, uma foto do meu filho que gosta do Homem-Aranha, ele em cima de um prédio, vestido de Homem-Aranha. Uhum. E aí ele pirou, né? Imagina ele ver. Caralho, da Ele hora. de Homem-Aranha. Como é que seria seu quadro, Oliver? Tem um filho? Tendo um filho? Você está bugando? Com meus filhos. Ah, tá. Foi Algo nesse tendo sentido. um filho, foi Ué. foda, hein, mano? Dando a luz. Acabou, Bom. a diretora tá aqui Ela já apitando fez a aqui, cara? Ela coloca Ela choque fez? na minha cadeira. Pra... É o teaser. Ela é brava, É. ela é brava, brebre. Vai, Nelson. Muito obrigado. Acabou mais um podcast Conexão 360. Obrigadão Nelson. pelo convite aí, galera. Obrigada pela presença, por dividir um pouquinho da sua história, mas ele tem que falar também das redes dele, né, É gente? verdade, a gente tem o quadro Como é Se que- Divulga aí, rapaz. Então, pra quem quiser, Nelson Guedes 10 no Instagram, das empresas The Rooms, tem a Job Dealers e tem um Nelson Guedes Editor também. O DJ Tente? E em breve... DJ Smile também. Em breve também teremos os cursos, então fiquem ligados, Cursos. fiquem atentos É nas isso redes aí. Quando é que vai lançar? nossa de edição. Putz, não Eu sei trabalho ainda. com data, hein? Terminar de fazer, colocar terminar de data. fazer as aulas, hein? Mas fiquem ligados, fiquem conectados. Fiquem Valeu, conectados, gente. conectados. Valeu? Valeu. Cruz, tchau. Maravilhoso. Cara, que trampo, hein?